Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para mais uma aula da Lei Complementar número 58, que vai cair na sua prova do concurso público da Fundac, aqui da Paraíba. Vamos resolver mais questões da Lei Complementar número 58, então bota aí na tela já para a nossa primeira questão. Vejam aí, nossa primeira questão na tela com vocês. Diz aí: a abertura de sindicância ou de instauração de processo disciplinar não interrompem a prescrição, mas tão somente a decisão final proferida pela autoridade competente. A letra, essa questão, para questionar se é certo ou se é errado, ela está o quê? Falsa. Porque, pessoal, tanto a abertura de uma sindicância, como a instauração do processo administrativo disciplinar, interrompem sim o prazo prescricional. Cuidado para não cair na prova a expressão suspende, porque interromper e suspender, no termo jurídico, não são institutos coincidentes, ou seja, idênticos. Quando se suspende, ele paralisa, é como se desse uma pausa naquela corrida do tempo. Logo depois, volta de onde parou. Já na interrupção, não. Volta a contar do zero. Então, a partir do momento que houver a instauração do processo administrativo disciplinar ou abertura de uma sindicância, o prazo prescricional ele é interrompido, volta a contar do zero. Mas volta a contar do zero a partir de quando? A partir do momento da instauração? Não. A partir do momento em que o processo for concluído ou deveria ter sido concluído. Então, neste caso, processo administrativo disciplinar, cometeu um ato que é passível de demissão ou suspensão por mais de 30 dias, ou no caso, suspensão ou advertência. Existem os prazos prescricionais e a prescrição é de quanto tempo? Só lembrando, pela lei complementar, a prescrição para a advertência será de 180 dias, prescrição para a suspensão será de 2 anos e prescrição para todas as demais penalidades será de 5 anos. 5 anos para todas as penas, como demissão, como cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Para a suspensão, o prazo é apenas de 2 anos e para a advertência, prazo de 180 dias. Jean, e o que é que significa esse prazo? Esse prazo é o prazo que a administração pública tem para dar início ao processo administrativo, porque senão ela perde a chamada pretensão punitiva em razão do tempo. Perder a pretensão punitiva é a administração não punir mais, não poder mais punir aquele servidor pela conduta ilícita que praticou dentro da administração pública. Esse prazo aqui é de 5 anos quando a conduta não for coincidente com a prática de um crime. Porque se o servidor cometeu um crime, porque lá no rol dos casos previstos da Lei Complementar 58 para aplicação da pena de demissão, existem os crimes contra a administração. Se o servidor público comete um crime contra a administração pública, ele vai responder a um processo administrativo que poderá implicar com a sua demissão. Neste caso, o prazo prescricional não será de 5 anos, mas sim o mesmo prazo prescricional para a apuração da infração penal. Ou seja, nem sempre o prazo para demissão será de 5 anos, desde que essa demissão não seja pautada em uma conduta criminosa. Para apuração de uma conduta criminosa, porque se foi crime, aí o prazo prescricional a gente tem que ir lá no artigo 110, se não me engano, do Código Penal para ver o prazo prescricional da conduta praticada pelo servidor público. Mas de uma forma ou de outra, o prazo prescricional ele será interrompido a partir do momento da instauração do processo ou da abertura da sindicância administrativa, que são os meios processuais previstos na Lei Complementar 58 para apuração de irregularidade praticada por servidor público. Portanto, nessa primeira questão aí, está falsa porque interrompe, sim, o prazo prescricional. Vamos à próxima questão. Diz aí, assinale as assertivas abaixo. Primeira, as denúncias sobre irregularidades do serviço público serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Item 1, verdadeiro. Item 2, a sindicância é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração
praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Aqui o elaborador dessa questão foi bem perspicaz, porque ele foi lá no artigo 36 da Lei Complementar. Vamos abrir a Lei Complementar no artigo 136, 136, está aqui, ó, o artigo 136. Diz aí o que o artigo? Diz o seguinte, artigo 136. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração prevista em lei. Então, o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração prevista em lei é qual? É o processo administrativo disciplinar. Aí o elaborador da questão colocou o que aí? A sindicância. Não é a sindicância o meio, o instrumento cabível para apuração de irregularidade praticada por servidor público, para apurar a responsabilidade de servidor público. O que está previsto na lei é o processo disciplinar. Claro que o processo disciplinar engloba tanto o PAD como também a sindicância também. Essa questão poderia ser passível de anulação. Mas, meu amigo, está redigido na lei, não tem o que se discutir. Se você recorrer, perde, porque eles fundamentam apenas colocando o dispositivo legal que está previsto no seu edital do concurso. Portanto, o item 2 está falso. Item 3, o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 30, a critério da autoridade superior. Aqui é o seguinte, vocês vão ter que ir para a prova lembrando do prazo para a conclusão dos procedimentos. Qual é o prazo para a conclusão dos procedimentos? A primeira é a sindicância. E o prazo para a conclusão da sindicância, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Se verde não está legal, colocar uma cor mais vibrante. Então, no caso, são 30 dias, sindicância, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Já o processo administrativo disciplinar PAD, a apuração da irregularidade vai acontecer no prazo para a conclusão será de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Procedimento de rito sumário, já. O procedimento de rito sumário, pessoal, ele tem um prazo para a conclusão de 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. 30 por mais 15. Então, vejam, sindicância 30 por mais 30, PAD 60 por mais 60 e sindicância 30 por mais 15. Vocês não podem ir para a prova sem isso aqui. Sindicância 30 por mais 30, PAD 60 por mais 60, procedimento sumário 30 por mais 15. E a sindicância, ela é utilizada para quê? A sindicância, ela é cabível, coloca aí, cabimento. Quando é cabível a sindicância? Nos casos de aplicação da pena de advertência e também aplicação das penas de suspensão por até 30 dias, porque as penas superiores serão apuradas com base no processo administrativo disciplinar. E o resultado desse processo? Será o quê? Ou arquivamento do feito, ou a aplicação da penalidade, ou a instauração do processo administrativo disciplinar. Podem acontecer essas três situações, ou arquivamento, ou aplicação da penalidade, ou a instauração do processo administrativo disciplinar. Cabimento, é cabível a sindicância para apurar e aplicar a penalidade de advertência, ou seja, condutas mais efêmeras, mais simples, e também suspensão por até 30 dias, lembrando que a suspensão do servidor será de até 90 dias sem remuneração. Aí, partindo para o PAD, pessoal, o PAD é formado por fases. Quais são as fases do PAD? Primeira fase é a instauração. Nessa instauração, serão designados quantos servidores? 3 servidores. Dos 3 servidores, obrigatoriamente 2 serão estáveis. É o que fala a Lei Complementar 58. E, além disso, um deles será o presidente e o outro o secretário.
Existem também regras relacionadas a impedimento, porque não podem, entre si, eles serem cônjuges, companheiros, companheiras ou parentes até o terceiro grau, entre si, e não pode também manter essa mesma relação de parentesco com o acusado da prática do ilícito administrativo. Então, respeitando o princípio do juiz natural, que é uma regra constitucional sobre competência, capacidade e imparcialidade para apreciação de determinada causa, a comissão pode dar início ao processo. Sim, tem outra coisa também. O presidente da comissão ele não pode ter um cargo inferior ao cargo que o servidor que está acusado na história do processo administrativo. O servidor presidente da comissão, ele tem que ter um cargo igual ou superior do que o servidor que está sendo acusado. A partir de então, dá-se início à apuração da irregularidade. Vamos para a segunda fase, que é o inquérito. Nesse inquérito administrativo tem duas subfases. A primeira, que é a instrução processual. A 2.2, que é a apresentação de defesa. E a 2.3, que é a elaboração de um relatório. E, por fim, a terceira e última fase, que é o seu julgamento do processo. Então, nessa parte instrutória, Jean, o que é essa parte instrutória? Pessoal, é a busca de provas. A busca de provas vai acontecer nessa instrução. Documentos, inquirição de testemunhas, as testemunhas serão ouvidas pelo presidente da comissão, o servidor público acusado pode designar, pode outorgar uma procuração para que um advogado participe do processo. Agora, isso não é uma obrigação, inclusive a falta de advogado já tem previsão em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que não anula o processo administrativo disciplinar, pode refazer perguntas agora depois da conclusão da inquirição realizada pela comissão do processo administrativo disciplinar. Inquiridas as testemunhas, depois será ouvido o acusado. Sim, outra coisa quanto a essas testemunhas. Elas serão ouvidas em separado e elas ficarão incomunicáveis para não presenciar o testemunho apresentado pelas outras. Depois das testemunhas, será ouvido quem? O acusado. O acusado será ouvido depois e não antes, como a gente vai ver aí daqui a pouco na questão. E outra coisa, se existirem dois acusados ou mais, eles serão ouvidos também em separado. Um não pode saber o que o outro falou. E se houver alguma divergência, será feita uma acariação. Após essa instrução, a busca de provas, e todas as provas admitidas em direito, será elaborado um termo de indiciação. Nesse termo de indiciação será, de fato, elaborada como se fosse uma peça de denúncia, acusando o servidor da prática de algum ato ilegal. E ele será, claro, intimado para que ele apresente defesa. E essa defesa, não esqueçam, prazo de 10 dias. Se forem dois servidores, 10 dias. Se ele não for encontrado, publica-se um edital, garantindo a ele o prazo de quantos dias? 10 dias também. 10 dias, 10 dias, 10 dias. Depois da defesa, será elaborado o quê? Um relatório pela comissão. E esse relatório será conclusivo. E aí, fulano é ou não é, de fato, o responsável. Fulano é ou não é o responsável pela prática do ato ilegal? Ele é o responsável, sim. E esse relatório conclusivo é enviado para a autoridade competente para prolatar o julgamento. Prazo de quantos dias para proferir o julgamento? 30 dias. 30 dias para proferir o julgamento. Portanto, o PAD fica como? Fica 60 mais 60, mais 30 dias, que é o prazo para essa autoridade aqui proferir o julgamento. Jean, e quem é essa autoridade? É o presidente da comissão? Não. Não é o presidente da comissão de processo administrativo disciplinar a autoridade competente para aplicar a pena de demissão. Se, no caso, a pena é de demissão, vai para o governador do estado, geralmente quem nomeia, quem demite. Manda o processo para o governador. Aí eu pergunto, o governador está preso ao relatório conclusivo de uma comissão que instruiu todo o processo? Não. Se ele estudar lá o processo administrativo e constatar que o relatório não tem nada a ver com as provas produzidas nos autos do processo administrativo, ele pode, inclusive, contrariar a conclusão desse relatório e deixar de aplicar uma eventual penalidade que tinha sido imputada no relatório conclusivo. Enfim, a autoridade competente não está presa ao relatório conclusivo. E não esqueçam do prazo aqui, quantos dias? 30 dias para prolatar uma decisão
administrativa no processo administrativo disciplinar, hein? Que a gente vai ver que tem decisão de 30, tem decisão de 5 e tem decisão de 20. Aí, passando à frente aqui, ó, vamos ainda à parte do procedimento sumário. E o procedimento sumário acontece quando no sumário? O sumário acontece nos casos de abandono de cargo, vou colocar preto aqui, nos casos de abandono de cargo público, nos casos de abandono, nos casos de inassiduidade e também nos casos de acumulação de cargos públicos. São 3 casos que podem ser utilizados para instrução sumária de um processo administrativo disciplinar, cuja conclusão deve acontecer no prazo de quantos dias? 30 por mais 15. Abandono de cargo, que ocorre quando o servidor falta por 30 dias ou mais consecutivamente. Cuidado para não confundir com o federal, porque o federal são mais de 30. Na lei complementar do Estado da Paraíba, são 30 ou mais. E na assiduidade habitual, que ocorre quando o servidor falta por 60 dias, interpoladamente no período de 12 meses, ou quando ele acumula cargo de forma indevida. E neste caso, a lei complementar prevê que o servidor seja notificado, neste caso aqui, para opção em 5 dias. Meu amigo, feita a opção, está resolvido o processo. Aliás, nem abre o processo, que o processo só vai abrir se o servidor não realizar a opção no prazo de 5 dias. Não feita a opção, abre-se o processo administrativo. Não esqueçam. Detectado a acumulação indevida de cargo público, deve a autoridade de imediato instaurar o procedimento de rito sumário? Falso. Detectada a acumulação indevida, notifique o servidor para que ele faça, no prazo de 5 dias improrrogáveis, a opção de qual cargo ele vai continuar. Não feita a opção, abre-se o processo administrativo. E a lei ainda fala mais. Você pode, servidor, fazer a opção até o último dia da defesa. E essa defesa, que é diferente da defesa do processo administrativo disciplinar, o rito é praticamente o mesmo do PAD, só que de forma mais zipada, mais fechada. O que é que muda? Ao invés de serem 3 servidores no procedimento de sumário, são 5 nada, são 2 servidores. Ao invés de serem 10 dias para a defesa, são 5 dias para a defesa. E ao invés do julgamento ser de 30 dias, são de 5 dias para fazer o julgamento. Então, 5 dias para a defesa, 5 dias para o julgamento, e aí porque esse processo termina rapidinho. Porque aqui não há necessidade do que se denomina processualmente de dilação probatória. Dilação probatória acontece quando o processo ele precisa de testemunha, as provas precisam ser mais bem produzidas. Aqui não, meu amigo. Basta eu ir à folha de pronto, está resolvido, acabou. Já era. Na própria folha de ponto. Já está resolvido. Não é preciso testemunha, não é preciso nada. Então, aplica-se a pena, prazo de quantos dias? 5 dias. Então, vejam, julgamento aqui 5 dias, julgamento aqui no PAD são 30 dias. Vamos à questão, então? Abra aí na tela. De volta, sim, estamos resolvendo questão. Aqui não é só curso de teoria, não. Diz aí na questão da prova, no item 3, né? O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, verdadeiro. Item 1 e 3 foi letra D, né? Letra D, 1 e 3. Próxima questão. Assinale a alternativa errada. Da sindicância poderá resultar o quê? Como nós falamos, aplicação da penalidade de advertência ou suspensão por até 30 dias, verdadeiro. O arquivamento do processo, verdadeiro. Letra C, a instauração do processo disciplinar, verdadeiro. E letra D, a aplicação da penalidade de demissão. Só um detalhe aí, que eu esqueci de falar, é que no caso de um processo ser aberto, aliás, um PAD ser aberto em decorrência de uma sindicância, essa sindicância não será jogada no lixo. Esse processo de sindicância entra na parte instrutória como peça informativa e vai correr em apenso ao processo principal. Portanto, não perde, hein? A sindicância não joga no lixo, é utilizada como peça informativa. Cuidado que não é fase do PAD, não é fase do PAD, ela é utilizada como peça informativa na instrução do processo administrativo disciplinar. Portanto, o gabarito aí da questão, letra D, né? Aplicação da penalidade de demissão é a incorreta, porque não se pode aplicar demissão com base no PAD. E vamos à próxima questão. Segundo a Lei Complementar 58, o processo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores designados pela autoridade competente. Sobre o tema, é correto afirmar. Letra A.
poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito parente do acusado consanguíneo ou afim em linha reta até o 3º grau? Pode? Não pode. Letra B. O presidente da comissão deverá ser ocupante de cargo equivalente ou superior ao do indiciado? Com certeza. Verdadeiro. Letra C. A comissão terá como secretário servidor designado pelo presidente, não podendo a indicação recair em nenhum dos seus membros? Não pode? Claro que pode. Deve, aliás, né? Letra D. As reuniões e as audiências da comissão não terão caráter reservado? Terão caráter reservado. E letra E. A comissão exercerá suas atividades com independência e parcialidade, não se aplicando em qualquer hipótese o sigilo na sua atuação. Errado porque é possível a utilização de regras sigilosas, se houver necessidade, se houver um interesse público, se houver questões relacionadas à segurança, pode o presidente da comissão determinar o sigilo do processo administrativo. Mas lembrando, via de regra, o processo administrativo, assim como os outros procedimentos de ordem administrativa e até judicial, eles são de natureza pública. Como eles são de natureza pública, a regra, o que rege o processo é a publicidade dos autos. Portanto, o gabarito da questão, letra B. Vamos à próxima questão. Próxima questão diz aí. Acerca do processo administrativo disciplinar, considere os itens seguintes. Item 1. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público poderá promover a sua apuração imediata, desde que tenha presenciado a falta cometida pelo servidor. Tem que ter presenciado a autoridade? Não. Item 1, falso. 2. A sindicância com peça informativa da instrução obrigatoriamente deve resultar na instauração de processo disciplinar, assegurando-se em todas as fases a ampla defesa e o contraditório, não obrigatoriamente deve resultar na instauração de PAD, item 2, falso. Item 3, sempre que o ilícito praticado resultar na aplicação de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do PAD, verdadeiro. E 4, os prazos para a conclusão da sindicância e do processo administrativo, processo disciplinar, não excederão a 30 dias e 60 dias, respectivamente, certo? Porque sindicância são 30 e PAD são 60, admitida a prorrogação por igual período, verdadeiro. 3 e 4, gabarito, letra A. Vamos à próxima questão. É a nossa última questão, né, da nossa aula. Diz aí, ó. Quanto à fase de inquérito do processo disciplinar, a fase de inquérito envolvendo servidor público do Estado da Paraíba, é correto afirmar, letra A, concluído o interrogatório do acusado, a comissão promoverá a inquirição de testemunhas. Pessoal, olha, eu falei agora há pouco que primeiramente serão ouvidas as testemunhas. Antes do acusado são as testemunhas. Depois das testemunhas é que o acusado será ouvido no final. Portanto, letra A aí, falsa. Letra B. Um incidente de sanidade mental será parte do mesmo processo principal com ou sem expedição de laudo pericial? Com ou sem expedição? Tem que haver expedição do laudo pericial. Isso aí a gente pode ir para a lei. Vamos lá para o artigo 148. Então, abre aí na tela o artigo 148. Artigo 148, da parte de inquérito, aí, ó. Artigo 148, tá dando para ver na tela? Artigo 148, diz aí. Quando houver dúvidas sobre sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido, o acusado, a exame por junta médica, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados, ou seja, separados, e em apensos vai junto lá do processo principal, aos do processo principal, após a expedição do laudo pericial. Portanto, a letra A aí, a letra B, aliás, está falsa, porque não será parte do processo principal. O incidente de insanidade mental vai correr em autos apartados e em apenso ao processo principal após a emissão, a expedição do laudo pela junta médica. Portanto, letra B é falsa, letra C. No caso
Letra C. No caso de mais de um acusado, eles poderão ser ouvidos em conjunto, para que se evite divergências em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias de forma nenhuma. Eles não serão ouvidos em conjunto, serão ouvidos separadamente. Se houver alguma divergência, um disse uma coisa, outro disse outra, chama os dois cara a cara, a chamada acareação em um processo administrativo que existe também. Próxima questão, me tira da frente da tela. Diz aí, letra D. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, podendo interferir nas perguntas e respostas, mas não reinquiri-las. É o contrário. Pode reinquirir? Pode. Agora, pode interferir nas perguntas? De jeito nenhum. E a letra E, que é o gabarito da questão, quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. É o que nós vimos lá no artigo 147, agora há pouco, é o gabarito da questão, Falamos aqui sobre prazos prescricionais, disso vocês não podem esquecer de forma nenhuma, que para advertência são 180 dias, para a suspensão são 2 anos e para todas as demais penalidades são de 5 anos, a não ser que a pena imputada de demissão seja caracterizada por conduta criminosa, que neste caso prevalece o prazo prescricional previsto lá no Código Penal para o crime que cometeu, que não será de 5 anos, será do que está previsto lá no artigo 110 do Código Penal. Vimos que existem 3 formas de apuração de irregularidade praticada por servidor público: a sindicância, que ela é utilizada nos casos de advertência ou suspensão por até 30 dias, do PAD, quando a gravidade da penalidade for maior, e de um procedimento específico e sumário, sumariedade significa rapidez, que ela é utilizada nos casos de abandono, inassiduidade e acumulação ilegal de cargos públicos. Abandono quando falta 30 ou mais consecutivamente, inassiduidade quando falta 60 dias interpoladamente no período de 12 meses, e quando o servidor acumula cargo ilegalmente também será apurado, agora não abrindo-se imediatamente o processo administrativo, notificando o servidor para que ele faça a opção. E ele não feita a opção, será aberto o processo. E mesmo aberto o processo, o servidor público pode fazer a opção até o último dia da defesa, quando aquele processo se converterá em um pedido de exoneração do outro cargo público. E para concluir, ainda diz a lei sobre a pena de demissão desse caso, a lei diz o seguinte, quando a gente chegar ao final do processo, do sumário, que deve ser decidido em 5 dias, a decisão, diferente do PAD, que são 30. A autoridade deve demitir o servidor dos cargos que vierem depois ao primeiro cargo. Ou seja, demite do segundo cargo e não do primeiro. Quer dizer que o servidor ainda vai ficar com o cargo público na administração. Isso aí dá muita divergência, mas se vier numa questão de prova, isso aí será bem utilizado. Então, por hoje, é só pela nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.